Bom, primeiramente, quem tá aqui pra contar essa história sou eu e não a Jenny, porque ela tá. Ela tá. Enfim. O. A gente topou fazer essa série. Eu sei que vocês vão encher um saco nos comentários dizendo que eu não respondi o que eu ia falar e a Jenny ela tá viajando, ela foi pra cidade natal dela visitar os pais porque tava com saudades. Então, a gente decidiu gravar essa série porque isso realmente aconteceu, igual o Jin e a Jisoo, que também tem a série deles, que é Um Amor Proibido ou Não, a gente tá lá também, mas... Enfim, né? O nome dela vai se chamar Os Opostos Se Atraem, quer dizer, já tá aí no título e vocês sabem. Então, foi basicamente ao mesmo tempo que o Jin, a Jisoo, a Rosé, o Jimin e o Jungkook e a Lisa. Foi tudo na mesma época, enquanto a gente estudava, quer dizer, a gente ainda estuda mais, não é mais na escola, é na faculdade. Então, eu não fui o primeiro namorado dela e isso me deixou um pouco, não sei, mas ela me contou que já tinha um namorado, tive, na verdade, e o primeiro também foi o pai dela que meio que entrou em depressão porque ela já tinha um namorado e ia acontecer que ele traía ela e aconteceu um monte de coisa com ela e ela tinha ficado em depressão, deprimida, enfim. Ele não gostava de mim, mas depois que me conheceu melhor, ele aprendeu a gostar de mim. Então, fugi um pouquinho do contexto da história, mas voltando. O primeiro namorado da Jane não fui eu, infelizmente, mas foi o Kai, um babaca do colegial que eu sinceramente odiei aquele cara no primeiro dia de aula e eu sabia que ele não era uma boa pessoa. E eu fiquei bem puto quando descobri que pela Jenny, né, quando a gente começou a namorar aqui, ele traía ela, então me deu mais vontade de quebrar a cara daquele idiota. Sempre tem que ter alguém pra tomar banho na vez que eu vou falar. Você, é... Bom, depois que eu fiquei com vontade de quebrar a cara dele, ele não presta realmente, porque depois que a gente começou a namorar, a popularzinha da escola descobriu e contou pra Deus e o mundo e chegou até o ouvido do Kai. E ele foi tirar satisfações com a Jenny porque ela tava namorando com outro, dizendo que ela tava traindo ele e não sei o que, não sei o que. E eu vi, né, e eu, tipo, não ia deixar minha namorada ser agredida, tipo, o meu da escola inteira por um garoto psicopata. Fui lá, a gente brigou e a gente saiu todo machucado, todo arrebentado. E a gente foi pra diretoria, óbvio, a gente passou 2 horas conversando com o diretor. E depois o Kai foi pra casa e eu insisti, eu fiquei na escola e a Jenny cuidou dos meus machucados. Aí, depois que isso aconteceu, eu basicamente não sabia o que eu sentia por ela. Eu zoava ela porque ela... ainda é meio estranho falar que eu zoava ela e eu não consigo processar muito bem, mas eu zoava ela e tal, e depois que a gente foi obrigado a fazer um trabalho juntos, eu meio que comecei a ter coisas por elas. Eu ficava com ciúmes dela com o Mark e isso meio que eu ficava pensando nela. Eu tava focado numa coisa e do nada vinha a Jenny no meu pensamento e eu, mano,
por que eu tô pensando na Jane? Por que eu tô pensando naquela nerd? E era assim que a minha cabeça funcionava. Por que eu tava pensando nela? Porque todo passo que eu dava eu queria olhar pra ela e eu não sabia descrever. E eu, sem querer, descobri que o Jin tinha esses mesmos sentimentos pela Jisoo e eu distingui que eu tava apaixonado por ela. E eu contei pro Jin e ele contou pra mim que eu gostava disso. Então, ficou nós dois na sofrência, né? Tipo, eu não queria assumir que eu gostava dela, mas o Jin assumiu que eu gostava disso e eu compreendi com total razão, porque a Jisoo é uma pessoa bacana e eu não sou a melhor pessoa do mundo, então não foi difícil pra mim assumir que eu amava ela e que eu não conseguia processar muito bem isso na minha mente, porque eu fazia bullying com ela, chamava ela de nerd e enchia o saco dela. Então, qual era as chances daquela menina aceitar namorar comigo depois de tudo que o Kai fez com ela? Então, a minha autoestima caiu muito e eu fingia estar feliz, eu fingia ser aquela mesma pessoa de sempre, eu fingia fazer bullying com ela só pra poder ficar perto dela e isso me destruiu de uma tal maneira que o Jim falou: ou você fala pra ela que gosta dela, ou eu mesmo conto pra ela, ou então vou falar pra Jisoo. E eu tive que tomar uma decisão de adiar isso por um tempo, porque a gente meio que foi obrigado a fazer uma competição de K-pop na escola. E eu lembro que a gente tinha que montar grupos e elas precisavam de alguém pra gravar a música dela, né? Quer dizer, a entrada, porque a música elas já tinham, só precisava da dança mesmo. E a gente já tinha uma pessoa que era o Jin, que era do mesmo grupo que a gente. E eu falei, por que você não se oferece pra Jisoo pra ajudar? E eu consegui adiar essa conversa e eu consegui fazer com que o Jin esquecesse que ia contar pra ela. E o pra Jisoo pra contar pra ela que eu gostava dela. E isso foi bom pra mim pensar por um tempo. E na primeira chance que eu tive de ajudar ela e de me aproximar dela, eu não hesitei. Então isso que deu uma certa confiança em mim da Jenny, porque eu ajudei ela num momento meio constrangedor e difícil e que ela precisava de ajuda realmente. E que ninguém enxergava aquilo e que viam como besteira. Eu não, eu enxerguei aquilo como necessidade e eu ajudei uma pessoa que eu gostava muito de verdade e eu não conseguia assimilar essa verdade. Bom, essa coisa que aconteceu com a Jane eu não posso falar porque ainda tem muita coisa pra rolar pra frente, tocar a banda aqui pra frente da história e eu ajudei ela num momento que vinha se repetir uns tempos atrás, depois do término. Ela com o Kai, ele sentia crise de ciúme e fingia que puxava ela pra conversar e no final fazia uma coisa com ela que você tem que ter muita responsabilidade e total certeza que você quer fazer essa coisa, porque isso é sério. E vocês não estão entendendo o que é que eu tô falando, o que é que eu tô querendo dizer, mas tem uma coisa que os adolescentes meninos só pensam em fazer com as adolescentes meninas. E ele fez isso com a Jenny e eu não gostei de saber. Então eu vou contar um pouquinho antes do meu tempo acabar, porque já vai chegar a vez da Jenny falar e tem que rolar um pouquinho da história ainda. Era sexta-feira, no final da aula, eu tinha esquecido meus tojos debaixo da mesa e eu voltei pra pegar. E eu ouvi o Kai dizer que se ela não fizesse isso, ia fazer alguma coisa com as amiguinhas dela e como ela
considera as amigas dela como família, ela era meio que obrigada a fazer isso. Então eu fiquei olhando e observando, e que se ele fizesse alguma coisa que ela não gostasse, eu ia lá e dava um ninjutsu. Vou ver no Naruto isso, mano. O que rola na minha cabeça pra falar isso? E eles começaram a brigar e tal. Aí ele levantou a mão pra dar um murro nela. E eu corri, que nem um flash, e segurei o punho dele antes dele bater nela. Eu vi uma lágrima descer do olho da Jenny, coisa que eu nunca desejei viver de nenhuma pessoa, realmente nenhuma pessoa. E ele começou a gritar comigo, dizendo que ela era namorada dele, não sei o que, e que eu não deveria estar me metendo num assunto que eu não era bem-vindo. E a Jenny falou que ele não era mais namorado dela, que eles tinham terminado fazia um ano e não sei o que, mas algumas coisas. E ele começou a bater em mim, eu comecei a bater nele, foi outro quebra-pau. Não levem isso a sério, isso é maneira de dizer, entendeu? Aí ela começou a chorar e pediu pra o Kai parar de bater em mim e não sei o que, mas aí eu dei um. Não sei o que foi que eu fiz, mas eu consegui fazer com que ele desmaiasse. E a Jenny, ela tava em choque, então ela não conseguia assimilar direito, ela só conseguia chorar. E como não tinha mais ninguém no colégio, eu peguei ela no colo e levei pra minha casa. E daí foi que começou a história. Mas isso vocês não vão ver hoje, nem amanhã e nem agora. Tudo tem um certo tempo pra acontecer e eu aprendi da pior forma. Então agora é com a minha linda Jenny. Pois é, por exemplo, como meu namorado falou, estranho isso. Eu vou considerar como Quinteirão. Exatamente, como o senhor Quinteirão falou, eu abri o vídeo com ele porque eu tô viajando. Eu tive que viajar pra aqui, pra minha cidade, pra resolver umas coisas aqui e também aproveitei pra visitar os meus pais e eu não posso nem falar perto do meu pai, do Teihan, senão ele tem um AVC, então eu dei sorte que eles saíram. Então me perdoa, dona do canal, por não ter enviado o vídeo mais cedo. Então, vamos lá. Eu namorei com um garoto totalmente babaca e eu não sei como que eu me apaixonei por ele. O Kai, ele era bom, compreensivo no começo, mas depois ele começou a ser agressivo e uma porção de coisas. Aí eu descobri que ele me traía com a Nayon, que é uma riquinha patricinha da nossa escola. Eu terminei com ele, mas ele não considera um término e a gente ainda tá namorando e ele fica com a Nayon. Ai, graças a Deus que a Nayon tomou ele de mim, porque eu sinceramente já tava pra terminar com ele, então foi tipo uma ajuda e pior ao mesmo tempo, tem depressão e tudo mais. Aí eu fiquei sombria, mas do meu jeitinho, do jeitinho da Jenny Kim. Então tá. O Teihan, ele me chamava de nerdzinha, a gótica, porque eu realmente sou gótica. Era e ainda sou gótica. E ele falava, olha nerdzinha, olha gótica. E gótica, você tem uma caneta preta pra me prestar? Sério, você é gótica e não tem uma caneta preta? Meu Deus. Pois é, um exemplo de que ele fazia comigo ainda não tá escrito o que aquele Quinteirão fez comigo. Então, eu não sinto mais sentir sentimentos por ninguém. E uma dessas histórias da caneta preta foi que levou a gente à diretoria e
a gente foi obrigada a fazer um trabalho juntos e foi aí que começou. Eu fiz o trabalho com ele na maior dificuldade do mundo, porque Kim Tae-han não é uma pessoa fácil. Quer dizer, não era. Melhorou um pouquinho. pouquinho. E ele tava todo na vez da brincadeira e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até o fato que eu tive que ameaçar ele pra ele fazer o trabalho finalmente. Mas eu consegui. E depois eu notei que ele ficava me observando, que ele ficava mais próximo de mim. E como eu percebi isso? Porque ele ficava me falando, mexendo no saco, coisa que ele não fazia assim, mas que fazia, mas isso meio que tem alguma coisa de errado. Kim Tae-han não é assim, tô duvidando dessa pessoa. A Jisoo rolou umas coisas com a Jisoo e a Jisoo começou a gostar do Jin. E aí eu comecei a ficar olhando pro Tae-han e eu dava graças a Deus às vezes que ele vinha me perturbar, ou era pra me livrar da Nayeon, ou então não sei porquê. Ou então eu tava fazendo cover e do nada eu falava Tae-han no cover e eu tinha que cortar isso. Então dava um trabalho, eu tava focada no cover, então na música, e eu falava Tae-han, eu lembrava do Tae-han e eu... Porra, por que eu tô lembrando do Tae-han? Aí a Jisoo começou a sentir sentimentos pelo Jin. E eu confessei que eu também sentia alguma coisa pelo Tae-han, mas eu não assumia. E isso me pesou um pouco a consciência, porque eu queria saber por que eu pensava nele, porque eu gostava às vezes quando ele vinha me perturbar, porque ele fica olhando pra mim toda vez que eu olho pra ele e meio que desencadeou meio que um monte de perguntas em mim. Ela falou que era pra mim assumir pra ela que eu gostava do Tae-han, então eu falava pra ele. E eu não podia deixar que Jisoo falasse pra ele, porque ele ia falar pros amiguinhos dele, que ia se espalhar, que ia pra outros lugares, que ia parar na boca das populares e depois ia lá pra boca do Kai e acontecer umas coisas comigo bem ruins. Então eu optei por adiar essa conversa um pouco pra me pensar e veio o Coisa Obrigatório de K-pop e a gente precisava de alguém pra gravar e eu consegui fazer com que a Jisoo esquecesse desse assunto por um tempo pra me ajudar a pensar. E o Jin do nada veio se ofereceu pra gravar pra gente e a gente teve que arrecadar um pouco de dinheiro pra conseguir comprar os equipamentos que a gente ainda tem, mas a gente usa diariamente por causa do K-pop, né? Porque a gente acabou virando K-idols. Aquelas, bom. Aí a gente teve uma época que a gente vendia comida de 1 ienes ou por 50 cents. Então ele vinha todo dia. Quem tem comprava um pão meu. O pão que eu faço até hoje. Eu amo esse pão, que é pegar manteiga, passar nele, jogar açúcar na frigideira e jogar açúcar no pão e tostar. Ficou uma delícia. Aí, como era muito bom, todo mundo pedia, todo mundo queria, todo mundo comprava. Ele comprava também, porque ele não é bobo nem nada, ia comer, né? Então ele vinha todo dia, falava comigo, comprava um negocinho e ia-se embora. E eu reclamei, né? Porque é cliente, né? Então pronto, né? E a gente conseguiu arrecadar o dinheiro, a gente fez o vídeo, se apresentou, caímos em primeiro lugar. E na nossa escola tem 2 primeiros lugares, 2 segundos lugar e etc. E adivinha quem foi que caiu em primeiro lugar? Exatamente, BTS. Resumindo, Kim Tae-han estava no 1 e eu fiquei meio que um pouco nervosa, confesso, porque na hora de receber os prêmios eu fiquei do lado dele. Eu fingia desentendida que não tinha ninguém do meu lado, mas de vez em quando eu dava uma olhadinha e ele tava ofegante, suado e tava muito
Jenny King. Pois é, ele tava do meu lado e eu não tava tão assim, mas ele parecia um cachorro que tinha acabado de cair numa poça, sei lá, conseguiu sair e tava muito cansado, então era que enterrar. Muito ofegante e suado e os sentimentos, não sei o que. Aí a gente conseguiu entrar pra um grupo lá do Artbert. E é muito bom, a gente não saiu desse grupo, a gente continua. A gente ensina e também aprende com as meninas de lá. Não é só porque a gente virou K-Idols que a gente vai deixar de frequentar às vezes lugares, que a gente vai deixar de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem algumas regras que a gente tem que seguir, mas a gente acaba quebrando elas, mas a gente só não é demitido porque a gente faz muito sucesso. E eu fiz trabalho com ele e tudo mais, né? E chegou um tempo que o Kai me puxou pra fazer uma coisa que eu fui obrigada a fazer uma vez. E a gente brigou, como o Terrence explicou, a gente começou a discutir e foi um nível que o Kai levantou a mão pra me dar um murro. Só que, do nada, eu vi uma cena que eu nunca imaginaria que eu viria. O Terran tava me defendendo. Ele pegou o pulso do Kai e começou a dar murro nele, murro na cara dele, enfim, tudo. Perdoem o barulho do ar-condicionado, é porque ele tá fazendo um barulho bem chatinho. Começou a dar só de murro nele, então eu chorei porque eu não tava acreditando naquilo que eu tava vendo. O Terran, aquele menino que me zoava, aquele menino que fazia bullying comigo, tá me defendendo. Eu entrei em estado de choque. Eu pedia pra ele parar de bater no Kai, o Kai parar de bater nele. Eles dois pararam de brigar. E eu lembro, ele não lembra muito bem porque ele tava lutando basicamente. Ele deu um empurrão, um soco. Ele deu um empurrão no Kai, que ele bateu a cabeça no extintor de incêndio e desmaiou. E a única coisa que eu me lembro depois que isso aconteceu foi que ele me pegou no colo e eu apaguei. Depois eu acordei na casa dele com uma blusa dele lá pras 7 da tarde. E foi isso de mim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E fica aí com um pedacinho da história e um pedacinho do que acontecia comigo no dia a dia. Agora é com você. Séries da minha imaginação. Jane, acorda. Senão você vai atrasar pra aula. Coisa dorminhoca da peste. Lisa, deixa eu dormir, caramba. Eu tô com sono, tá? Obrigada de nada, até segunda-feira. Jane, hoje é segunda-feira. Você levanta logo, porque senão a gente vai se atrasar pra ir pra escola, entendeu? E a Edson vai puxar a nossa alma pela chinela dela. Pelo amor de Deus, acorda. Tô pronta, vamos. Não, de onde tu brotou, Jimmy? Tu tava agora aí na minha frente. Sabe a força de não querer morrer? Então vamos com você mesma disse, a gente vai chegar atrasado. Então só vamos. Eu não estou a fim de morrer pela disso hoje. Enfim, vocês chegaram. Vocês que não viam mais, hein, criança? A gente só não se atrasou porque a Jenny se arrumou em praticamente 2 segundos. Tá amarrado em nome de Jesus, filha. Que nada. Eu passei 3 anos na escola pra poder aprender isso, menina. Que recalque passou longe, fia. Vamos entrar, porque senão a gente realmente vai se atrasar. Vamos. Nesses lugares de sempre, nas 4 fileiras, uma do lado da outra. Pronto. Olha, Terra, eu não quero que você vá pra diretoria no primeiro dia de aula. Então você pense 2 vezes antes de puxar o saco da Jenny, entendeu? Ah, fi,
Tá bom, a gente já tá atrasado. Se você continuar batendo papo aqui, aí que a gente vai se atrasar e vai se ferrar mais do que a gente já tá ferrado. Quem se Okidin? Ah, Satanás, bora logo, passa. Quer licença, professora, a gente pode entrar? É que o porteiro tentou fechar o portão na nossa cara e a gente chegou atrasado. E você tem uma caneta preta pra me emprestar? Não, Terra, eu não tenho uma caneta preta pra te emprestar, então passa a prestar atenção na aula, porque eu não estou a fim de ir pra diretoria por sua causa, Quinterran. Quinterran, pela milésima vez, eu já disse que eu não tenho uma caneta preta, entenda? Em vez de cérebro, de colocar o panetone.